A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Trouxe outra mensagem. Essa mensagem é uma mensagem linda. Às vezes nós ficamos tristes, né? Porque vem mensagem que nos confronta, que nos deixa incomodados às vezes, porque daí nós prestamos atenção nas nossas atitudes. Mas essa aqui que eu trouxe aqui é uma mensagem linda. E precisamos também falar do amor do nosso Jesus. E essa é uma das mensagens muito lindas. É uma passagem simples e que tem mensagens lindas e poderosas. E eu preciso compartilhar ela com você. Ela está em Lucas, no capítulo 24. O versículo que eu vou ler vai ser do 32 ao 35, que vai nos dizer assim. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Glória a Deus, amém, por essa palavra. Aqui nós sabemos que depois que Jesus foi crucificado, né, a gente vê aqui que os discípulos vinham caminhando quando voltavam de Emaús, era uma cidade próxima de Jerusalém. Então eles vinham tristes, comentando, né, o que tinha se passado, e Jesus se aproximou deles e perguntou o que havia acontecido, do que estavam falando. E eles se surpreenderam e disseram: só você não sabe. Não tem quem venha de Jerusalém que não sabe do que aconteceu. Aí ele perguntou: o que aconteceu? Quis saber o que aconteceu. E eles disseram, né, que tinha um nazareno, e ele era de Deus, ele falava, ele curava, ele fazia maravilhas, porém foi crucificado, condenado. E eles estavam ali tristes, andando por ali. E Jesus ficou conversando com eles e falou das escrituras, né? Falou do que ele falou aqui das escrituras. E começando por Moisés, escorrendo por todos os profetas, impunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. E ele disse: porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Perguntou para eles. E eles sabiam de tudo que ia acontecer, porém estavam incrédulos como somos, né, gente? E sofrendo assim mesmo por tudo que aconteceu. E não estavam aceitando aquilo ali, né, que tinha acontecido com Jesus. Porque eles participaram de tudo com Jesus e não acreditaram que Jesus fosse ressuscitar no terceiro dia. Aqui, como termina aqui, ó. Então os dois contaram que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Eles estavam chegando e convidaram Jesus para entrar, porque Jesus ainda ia adiante, só que eles convidaram Jesus para ficar por ali porque já era noite. E Jesus sentou com eles à mesa e partiu-lhe o pão e dividiu. E ali eles sentiram um choque, talvez, né? A gente imagina isso, sentiram que era Jesus. Então, quando chegaram lá e os discípulos falaram que ele tinha ressuscitado, eles viram, puxa, então ele esteve conosco. Então, gente, essa passagem aqui, quais mensagens que eu falei para você que ela passa?
que Jesus se aproximando deles no momento da dor, assim Jesus é conosco. Que às vezes nós deixamos de acreditar em coisas que nós já vimos Jesus fazer em nossas vidas, né? Tantas e tantas coisas Deus, Jesus já fizeram em nossas vidas. Mesmo assim, às vezes nós caminhamos tristes e não percebemos que Jesus está do nosso lado. Assim como esses discípulos, eles não perceberam que era Jesus que estava ali. E Jesus, com palavras, foi confortando eles, fazendo eles lembrar do que Jesus falara, do que falava as Escrituras. Então aqui Jesus nos mostra a importância de lermos as Escrituras. É outra mensagem que tem essa palavra. Porque aqui a mensagem é que Jesus nos acompanha sempre que estamos precisando, estamos tristes. Ele vem e caminha ao nosso lado e nos conforta. E essa mensagem das Escrituras que ele falou, que eles não estavam lembrando, que todos os profetas, desde Moisés, falavam que Jesus morreria e ressuscitaria ao terceiro dia, estaria em glória, seu corpo entraria em glória. Então Jesus, ele aqui nos mostra também da importância de buscarmos a Escritura, porque as Escrituras, elas nos confortam, elas nos falam de Jesus, nos falam do poder dele, nos falam dessas histórias que a gente vê, tantas coisas que acontecem na Bíblia aqui, a gente vê que a nossa incredulidade, assim como a desses que não estavam acreditando no que estava acontecendo e não perceberam que era Jesus, né? Assim como nós, porque você vê aqui que eles participavam de tudo com Jesus. Jesus estava ali ao lado deles. Então essa presença física aqui de Jesus não quer dizer que nós precisamos conhecer Jesus. Nós não conhecemos. O amor que nós temos em Jesus foi sem nunca ter visto. Nunca nós vimos Jesus. Mas nós o amamos a si mesmo. Nós cremos nele. Muitas das vezes deixamos de crer, mas não quer dizer que nós não cremos em Jesus. Muitas vezes nós deixamos de crer em coisas que é tipo, eu sempre em minhas orações, eu peço perdão a Deus e eu digo a Ele sempre, não é que não acredito no Senhor, a gente desacredita nas profecias, né? Não devemos acreditar nos profetas de Jesus. Mas não é não acreditar nas profecias, é não que você vê que tem uns que diz, é amanhã, é hoje, é depois de amanhã, é amanhã. Essas coisas não precisavam existir, né? Porque isso deixa a pessoa ansiosa, a pessoa depois desacredita, quando não acontece a pessoa acaba desacreditando. Muitas vezes aconteceu isso comigo, gente, agora não. Agora eu já sei e fico mais tranquila. Mas antes a gente ficava, né, naquela esperança, vai acontecer alguma coisa. Amanhã vai acontecer tal coisa que vai mudar a tua vida. Aí você ficava, nem dormia, esperando que o amanhã chegasse. Então, aquilo foi indo, aquilo vai cansando, né? Porque o tempo de Deus não é o nosso tempo, a gente depois aprende isso. Por isso a importância das Escrituras. Nós aprendemos que o tempo de Deus não é o nosso, que Ele quer sim mudar sua vida, virar sua página, transformar a sua história. Mas para tudo isso há um processo e um tempo. Não é da noite para o dia, não é da semana para outra. Mas quando nós não sabemos,
nós nos empolgamos com as profecias, porque muitas coisas dão certo, então a gente fica crente nas profecias e fica esperando aquilo que elas dizem, é amanhã, é depois de amanhã, não, é hoje à noite, hoje mesmo, muitas vezes elas dizem isso, e você fica ansioso, e Deus não trabalha com corações ansiosos, né? A gente sabe disso também. Nós temos que confiar e acalmar nosso coração e esperar o tempo dele agir em nossas vidas. Porque se você está debaixo de uma palavra, de uma promessa, você está tranquila, então você tem que acalmar e confiar no tempo de Deus. Tem que levar sua vida mais tranquila, mesmo que não esteja indo aí, muitas vezes não está bem, você está meio mal financeiramente ou emocionalmente, mas tente ficar confiante, tranquilo, que a sua esperança, você deve ter esperança, mas não ansiedade. E a gente custa a saber a diferença. A gente fica a diferença de ter ansiedade e de descansar no Senhor. Nós temos que ter paciência, nós temos que esperar o tempo dele. Por isso ele diz descansa, ele não quer que ficamos preocupados, que daí nós mostramos a nossa incredulidade. Então a gente tem que ficar tranquila, aguardar no Senhor e levando a nossa vida e fazendo as suas vontades também, né? Nós temos que estar atento, sim, aos profetas. Se você aí tem alguém que fale com você ou a maneira que Deus anda falando com você, não sei. A maneira que Deus fala com você, ele sempre lhe diz: aguarde, confie. E é isso que nós temos que fazer, aguardar e confiar. E procurar a não fazer coisas que desagradam a Deus. Se Deus já falou com você, Deus já falou aí o que ele não gosta em você, o que ele não quer que você faça, o que ele não quer que você continue fazendo, você não continua fazendo. Tenta obedecer nesse sentido. Obedeça a Deus, peça perdão por tudo que você faz de errado, porque nós erramos mesmo, nós falhamos. E a vida do crente é essa, é pedir perdão todos os dias, porque nós sabemos que Deus é santo, que não podemos fazer nada de errado, que tudo desagrada a Deus. Então a nossa vida é pedir perdão diariamente, porque nós pecamos até em sonhos, como dizem, como a gente vê e na Bíblia. Então nós pecamos em tudo, então nós pedimos perdão, porque Deus sabe que somos seres humanos, que estamos ali tentando e buscando Ele para mudar a nossa mentalidade, a nossa metanoia, Metanoia é mudança de mente. Isso tem que ocorrer em nós, porque nós temos que deixar tudo que fazia nós errarmos no passado, nós agora temos que nos trancar nisso. Não podemos errar do jeito que nós errávamos. Tudo que fazíamos de errado, nós temos que fazer diferente agora. É uma mudança total de mente. É isso que Deus quer de nós. Vamos errar? Vamos. Mas nós estamos tentando fazer o certo o máximo possível. Por isso, perdão de todo dia. Amém, gente? Então, deixo essa mensagem para você. Fique na paz do Senhor. Não esquece que Jesus está aí do seu lado. Não deixe de perceber a presença dele, assim como esses discípulos não perceberam. Mas é um alerta aqui para nós percebermos que ele está sempre ali do nosso lado. E que em cada partilha do pão, nós temos que estar do lado dele, em comunhão com ele,
Nunca podemos perder na nossa comunhão com Jesus. Isso faz parte da nossa vida, do crente, do perdão. É o perdão, é a comunhão. Amém? Então deixe essa mensagem, deixe seu joinha, inscreva no canal, compartilhe. E fiquem na paz do Senhor. Até o próximo vídeo.